Se você reza, mas você acha que Deus não te escuta, eu posso solucionar o seu problema. Quando eu me converti, eu criei uma imagem de Deus na minha cabeça que não era de fato o Deus verdadeiro. Então eu rezava para um Deus imaginário, um Deus que o meu próprio cérebro havia criado. Nesse vídeo eu vou te ensinar como identificar esse Deus que você criou no seu cérebro e como de fato direcionar as suas orações para o Deus verdadeiro. Quando eu me converti, eu não sabia muito bem sobre Deus, sobre Jesus, essas coisas. Então eu comprei uma Bíblia e eu comecei a ler a minha Bíblia. Porém, não tinha ninguém para pegar na minha mão e dizer: olha, é assim e assim que você vai ler a sua Bíblia, é assim que você vai rezar. Então eu fui pelo rumo, como eu achava que era certo. E aí eu comecei a ler minha Bíblia, eu comecei a ganhar entendimento sobre Deus, sobre quem eu era, sobre salvação, redenção. Porém, imagina um bonequinho. Esse bonequinho era eu lendo a Bíblia. E toda vez que eu lia, que eu adquiria mais conhecimento, era como se o bonequinho fosse se montando. Então, tinha dias que eu lia algo sobre Jesus, eu montava a cabeça. Aí outro dia eu lia um milagre, eu montava o bracinho. E assim sucessivamente, eu ia montando esse Deus na minha imaginação. Aí, sempre que eu ia rezar, eu sempre direcionava a minha oração para esse Deus que eu tinha criado na minha mente. E detalhe, eu só rezava quando eu sentia que esse Deus estava comigo. Agora, se fosse ao contrário, se eu estava triste ou se eu estava fria espiritualmente, eu não rezava, porque na minha cabeça eu só ia ser respondida e ser atendida na minha oração quando aquele Deus que eu criei na minha mente estaria comigo ali me ouvindo. Não era de fato o Deus Jesus que eu vou te apresentar hoje nesse vídeo. Mas antes que você me chame de louca, isso é científico e o nosso cérebro, ele não consegue lidar com o desconhecido. Não tem nada com que seja desconhecido e que o nosso cérebro consiga lidar com isso. Por exemplo, se eu começar a descrever uma pessoa aqui pra você, essa pessoa tem uma cabeça e o cabelo dela é enrolado e ela tá com uma blusa vermelha. Você vai imaginando isso, porque o seu cérebro, ele não foi criado para lidar com coisas desconhecidas, com coisas que ele não pode controlar. E, infelizmente, esse é um erro nosso humano, que a gente quer controlar tudo à nossa volta. E até por isso que existe a ansiedade, a depressão. Por quê? Porque foge do seu controle. E tudo que foge do seu controle, você não está acostumado a lidar com essa realidade. Então você fica ansioso, tentando saber o que vai acontecer. Seu cérebro te dá mil e uma alternativas do que pode acontecer futuramente. Então, por esse motivo, você vai tentar imaginar Deus. Você vai tentar imaginar uma coisa que você não consegue ver. E você vai estar direcionando as suas orações para esse Deus imaginativo da sua mente. Não sei se você já ouviu falar, mas esse livro aqui, inclusive eu já li ele inteiro e vou começar a ler de novo porque ele é maravilhoso. Esse livro aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele foi um dos responsáveis pelo meu despertar espiritual. Eu li ele e meus olhos espirituais abriram assim em um nível extraordinário. E tem uma carta, bom, mas basicamente, para quem não sabe o que é um diabo escrevendo umas cartas ensinando o seu sobrinho, um diabinho, como tentar e como levar as pessoas para o inferno. Porém, eu quero dar ênfase na carta 3, onde vai dizer justamente sobre isso, sobre rezar para alguém imaginário. Mas para dar contexto, basicamente aqui o personagem, ele vai rezar pela mãe dele. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem o que esse diabão fala em carta sobre esse paciente dele, que é assim que ele descreve o personagem. Então vamos lá. Sem dúvida, é impossível evitar que ele ore pela mãe, mas temos meios de tornar essas orações inócuas. Inócuas aqui significa sem valor nenhum. Certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe dele e nunca com o reumatismo dela, que no caso era uma doença que ela tinha. E aí ele continua: as ideias sobre a alma da mãe serão muito rudimentares e muitas vezes errôneas. Ele estará até certo ponto orando por uma pessoa imaginária, e a sua tarefa será tornar essa pessoa imaginária todos os dias.
cada vez menos parecidas com a mãe real. Com o passar do tempo, a divisão que você causou entre eles será tamanha que nenhum pensamento ou sentimento de suas orações pela mãe imaginária alcançará ou servirá de ajuda para a mãe verdadeira. Parece que a cabeça faz assim, né? Vamos lá, que eu vou explicar um pouco do que é isso aqui. Basicamente, toda vez que você ora, aqui tá falando pela mãe, tá? Mas eu vou direcionar esse vídeo exclusivamente para Deus. Sempre que você tá orando e você tá acreditando que aquele Deus que você ora não é o Deus real, é aquele Deus do seu cérebro, é aquele Deus que você criou para você mesma, você está, até certo ponto, orando para você mesma. Nossa, Vivian, como assim eu vou estar orando para mim mesma? Pensa aqui comigo. Você criou um Deus, você imaginou um Deus. Não sei como foi o Deus que você imaginou, mas você imaginou um Deus aqui e esse Deus está concretizado na sua mente. Sempre que você pedir alguma coisa ou você for agradecer alguma coisa, você vai utilizar as suas próprias mãos para alcançar essa graça. Então vamos dar um exemplo. Você pediu para Deus um emprego. E aí, ao invés de você direcionar a sua oração para o Deus verdadeiro e entregar totalmente essa petição para Ele, você vai rezar para o Deus imaginário que você criou no seu cérebro, e aí, com as suas próprias mãos, você vai buscar o emprego. Então, ou seja, toda vez que você direciona uma oração para Deus que não é de fato o Deus verdadeiro, que é o Deus que você criou, essa oração vai ser concretizada ou não pelas mãos humanas, que é pela sua própria força, porque você vai pedir uma coisa e vai estar em constante alerta, tentando fazer tarefas diárias para chegar a esse alcance. E agora a gente vai para o outro lado da moeda, para o Deus verdadeiro. Provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Você consegue entender que você pode fazer um Deus de acordo com os seus próprios entendimentos, de acordo com a sua própria crença? Vivian, mas você disse que você tinha isso. Como que você se livrou disso? Vamos lá. Deus, para você conhecer a Deus, você precisa de o quê? Disso aqui, ó. Bíblia. Porém, se você lê a Bíblia e não edifica todos os dias a sua alma através da leitura bíblica, você vai estar rezando para um Deus imaginário. Você vai estar rezando para um Deus que não exige renovação da mente, que não exige renúncias. Então as suas orações não vão fazer efeito, não vão ser respondidas. Porém, a partir do momento em que você lê a Bíblia, entende que aquela palavra ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes e consegue separar a sua alma e espírito, o que significa isso? Através da palavra você vai mudar os seus hábitos, aí sim você entende que você está rezando para de fato Jesus Cristo, que é Deus, quem veio a esse mundo, que morreu na cruz por você. Agora vamos para a parte prática. Como que eu rezo pro Deus verdadeiro, para Jesus? Sempre que você vai rezar, não tente falar como se você estivesse falando sozinho. Eu não sei você, mas eu falo sozinha. E isso implicava muito nas minhas orações, porque eu ia falar com Deus e eu simplesmente começava a desabafar sozinha comigo mesma. Então essa oração, essa conversa era direcionada para mim mesma, para o Deus que eu criei para mim. Porém, quando você for rezar, você tem que falar como se você estivesse falando com alguém, como se você estivesse olhando para essa pessoa. Até porque Deus está de fato com você. E como que você faz isso? Converse direcionando a sua oração para alguém superior a você. Quando você direciona a sua oração para o Senhor, você está elevando ele em uma altura muito maior do que a sua. E quando a altura de alguém é maior do que a sua, você não tem poder sobre essa pessoa. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o nosso cérebro, ele não consegue não ter o controle de tudo, ele quer controlar tudo, ele quer controlar a nossa volta? Então, quando você direciona sua oração para Jesus,
você não tem mais controle nenhum sobre aquela oração, porque você está entregando para Ele todos os seus problemas, todas as suas angústias e alegrias, você entregou, você tirou da sua mão e colocou na mão do Senhor. Então já não depende mais de você. E isso vai diminuir 100% a sua ansiedade, a sua depressão, o seu medo, porque a partir do momento em que você tira tudo isso do seu coração e do Deus imaginário que você criou para você com suas próprias mãos, e você entrega essa dor ao Deus verdadeiro, você não tem mais poder nenhum sobre isso. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo entendimento. E eu acho que aqui é o ponto-chave desse vídeo. Se você orou e mesmo assim você não sentiu paz, significa que você entregou aquilo para um Deus imaginário. Agora, se você orou, você sentiu paz e você sentiu alívio, é porque de fato você entregou para Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele. O que é isso? Tira de você e joga sobre ele. Jesus é uma pessoa, Jesus tem uma voz, Jesus tem um rosto, Jesus fala, Jesus tem gostos. É uma pessoa e é isso que você tem que treinar o seu cérebro para entender que ele de fato é uma pessoa e ele de fato está aqui com você. Ele está te olhando, ele está orando com você quando você reza. Porém, você precisa liberar todo esse acúmulo que você tem e entregar para ele. Então, recapitulando, Deus imaginário é quando você cria um Deus de acordo com os seus próprios conhecimentos, quando você cria um Deus para você mesmo, com suas forças humanas, tentar alcançar uma graça. Então, você está rezando tecnicamente para você mesma. Deus verdadeiro é quando você reza, você vai pedir alguma coisa e você de fato entrega aquilo para Cristo. É quando a paz excede todo o entendimento limitante do nosso cérebro. Ah, e uma coisa muito importante que me ajudou muito a fazer, quando você for rezar, orar, não feche os seus olhos. Porque quando você fecha os olhos, você dá uma possibilidade infinita da sua mente imaginar qualquer coisa. Então, sempre com os olhos abertos e olha literalmente a matéria. Tudo em sua volta foi Deus quem te deu, então você vai ver Deus em todas essas coisas. Porém, quando você fecha o olho, você abre espaço para sua imaginação fluir. Então, no começo agora, quando você for de fato direcionar para Deus, mantenha os olhos abertos, para você não deixar com que sua imaginação floresça. Esse foi o vídeo, eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o like aqui e se inscreve no meu canal para me incentivar a trazer vídeos mais assim para vocês. Um beijo e até a próxima!